Reflexão sobre o livro de Juízes, hoje o capítulo 21, lemos o versículo 25, diz a palavra: Naqueles dias não havia rei em Israel, cada um fazia o que achava mais reto. Amados, o último capítulo do livro de Juízes e seu último versículo resume bem essa fase de Israel, desorientada, o que atesta que todos os episódios horríveis que lemos neste livro foram consequências de suas más escolhas, e mais uma vez o povo tomou decisões sem consultar a Deus. Eles deram as costas ao Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Quando estudamos o Pentateuco em cada um dos estatutos e leis, percebemos um cuidado especial de Deus a fim de que o povo fizesse diferença entre o santo e o profano, entre o limpo e o imundo, buscando assim a santificação. Através de uma vida de obediência e amor, Israel revelaria ao mundo o caráter de Deus. Em sua oração sacerdotal, Jesus declarou: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. São João 17, versículo 17. A intercessão de Cristo por seus filhos define bem o papel que os sacerdotes de Israel negligenciaram. Como líderes espirituais da nação, deveriam conduzi-la à verdadeira adoração e santificação. Cristo, como nosso sumo sacerdote, resumiu perfeitamente em sua oração em São João 17 o que deveria ter sido promovido no antigo Israel, mas não foi. Há uma sequência lógica na oração de Cristo de que seus seguidores o conheçam, escutem a sua voz, sejam santificados por sua palavra e vivam em unidade cristã. Percebem? Existe uma senda bem ordenada para alcançar o objetivo da unidade. São João 17, versículo 21, diz a palavra: a fim de que todos sejam um, e como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti, também sejam eles em nós. Todo aquele que se aproxima de Deus com coração sincero e contrito torna-se um promotor da unidade, um reparador de brechas. Mas todo que conserva um coração endurecido, mais cedo ou mais tarde revela sua natureza bruta e separatista. Israel estava fazendo guerra entre si, e devido à atitude estúpida de um levita, quase toda uma tribo foi dizimada. Nos juramentos dos filhos de Israel percebemos como levavam mais sério o cumprimento de seus votos do que demonstrar misericórdia. Apesar de terem cometido um quase genocídio, ainda restaram alguns filhos de Benjamim. Então Israel usou de sutileza para conceder esposa para eles. Confuso, não? Mas tudo o que acontece sem a bênção de Deus é assim, uma confusão. E como explicar o verso 15? Então o povo teve compaixão de Benjamim, porquanto o Senhor tinha feito brecha nas tribos de Israel. E agora, foi Deus o causador da divisão das tribos? De forma alguma. Deus não causou, Deus permitiu, porque a nossa vontade é o único lugar em que Deus não interfere, a menos que o permitamos. Israel provocou as próprias brechas, se envolvendo em guerras civis desnecessárias, causando desequilíbrio da nação. Apesar de compreender 12 tribos, Israel era um povo que deveria estar sob o senhorio de um só Deus. Assim deveria ter sido a nação eleita. Assim deve ser o Israel de Deus hoje, conforme Cristo orou, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade. Israel representa o corpo de Cristo. Cada tribo tinha sua importância. Cada tribo era essencial nos planos de Deus. Mas o povo resolveu agir de forma que lhe fosse mais conveniente e não da forma que Deus havia ordenado. Quantos não têm agido do mesmo modo, pensando estar fazendo o que é certo, quando na verdade estão fazendo uma tremenda confusão? Fazem o que têm vontade de fazer e pronto. E o resultado de tamanha insensatez se resume nas palavras de pesar dos filhos de Israel, no versículo 3. Eles disseram: Ah, Senhor Deus de Israel, por que sucedeu isto em Israel, que hoje lhe falte uma tribo? Amados, Deus quer o teu coração para que nele possa estabelecer o seu trono. Lembre-se que Jesus não orou pelo mundo, diz ele em São João 17, versículo 9. Não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me destes, porque são teus. E quem são estes? Jesus mesmo nos diz:
eram teus, tu nos confiaste e eles têm guardado a tua palavra. São João 17, versículo 6. O fato de ter Deus amado o mundo de forma tão intensa a ponto de dar o seu único filho não significa que todos herdarão a salvação, pois todos são convidados às bodas do Cordeiro. Contudo, somos convidados e não intimados. Jesus bate à porta do coração, ele não a força. A minha oração e o meu desejo é que todos possamos compreender que entregar o coração a Deus envolve dependência e renúncia, e que, como o apóstolo Paulo, possamos dizer no íntimo do nosso ser: logo não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Gálatas 2, versículo 20. Que Jesus reine soberano em nosso coração e estaremos tão ligados a Ele e uns aos outros como Ele e o Pai são um. Vamos orar. Santo Deus e Pai que habita nos céus, tudo que o Senhor quer do seu povo, principalmente agora nos últimos dias da história deste mundo, é unidade. E entendemos, Senhor, pela Tua palavra, que justamente o que nos une é a Tua palavra. Por isso suplicamos o perdão dos nossos pecados. Suplicamos a presença do Teu Espírito Santo em nós, para que possamos nos unir, confessando as nossas faltas uns aos outros, perdoando-nos uns aos outros em humildade, para que o Teu Santo Espírito possa operar por meio de nós. Nos ajude, ó Pai, a termos uma comunhão tão íntima contigo através do estudo da palavra e da oração, para que possamos chegar à conclusão que o apóstolo Paulo chegou: logo não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Dá-nos essa bênção, Senhor. Transforme-nos para cumprir os Teus propósitos. Nós te oramos, nós te agradecemos. No nome de Cristo. Amém.